sobre essas raízes ocultas que impedem a sua vida de andar, de ir avante, de conquistar, de chegar a um lugar que você quer chegar. E o que a Bíblia e a psicologia, ela tem a nos ensinar a respeito disso, sobre como romper esses bloqueios, como arrancar de vez essas raízes que nos prende e não nos deixa avançar. Olá, irmãos, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Eu queria trazer um assunto aqui que é muito importante para a nossa caminhada, que é falar sobre as raízes que nós temos que nos trava, que nos prende, que não nos deixa avançar, que nos estagna em um local que nós não queremos estar. Você, por exemplo, você já teve a sensação de que a sua vida ela está travada, que ela não anda? Como se existisse uma força invisível que diversas vezes te puxa para trás, te prende no mesmo lugar, e mesmo quando você tenta avançar, você tenta caminhar, você não consegue? Pois é, hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar com você sobre essas coisas que nos prendem, sobre essas raízes ocultas que impedem a sua vida de andar, de ir avante, de conquistar, de chegar a um lugar que você quer chegar. E o que a Bíblia e a psicologia, ela tem a nos ensinar a respeito disso, sobre como romper esses bloqueios, como arrancar de vez essas raízes que nos prende e não nos deixa avançar. Vamos lá para o vídeo, então? Primeira coisa que eu queria falar com você é que nós precisamos entender que nem sempre o problema ele está na superfície, aonde a gente pensa que ele está. Muita gente olha para os sintomas e acha que os sintomas é o problema, mas não é. E nós vamos aprender isso hoje. Muita gente olha para a ansiedade, olha para o estresse, olha para os fracassos que se repetem na sua vida, olha para os relacionamentos que foram quebrados, mas o sintoma, ele nunca é a raiz do problema. É como uma árvore. Por exemplo, se a árvore tiver os galhos podados, cuidados, mas a raiz dessa árvore estiver doente, a árvore nunca vai dar fruto, ela nunca vai florescer. Tá entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que existem raízes, às vezes, que estão doentes, e é isso que nós vamos tratar. E a primeira raiz que eu queria falar, que trava a nossa vida, é a raiz emocional. Por quê? Existem traumas que aconteceu na nossa vida, palavras ditas lá na nossa infância, rejeições, feridas que nunca foram tratadas. Tudo isso acaba travando a nossa vida mais para frente. E muitas pessoas, elas sobrevivem, mas elas não vivem porque carregam dentro de si um peso do passado. A psicologia, ela mostra que memórias mal resolvidas moldam o nosso comportamento. E a Bíblia, ela diz basicamente a mesma coisa. Ela confirma, por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15. A Bíblia, ela diz assim, olha, cuidem para que ninguém fique para trás, deixando de alcançar a graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que a Bíblia está nos mostrando? Você consegue perceber? A Bíblia está nos mostrando que a raiz escondida contamina tudo que está na superfície. Então, nós precisamos perceber isso na nossa vida. A segunda raiz que eu quero falar com você é a raiz espiritual. Por quê, gente? Olha, existem prisões invisíveis, por exemplo, pecados não confessados, laços familiares que se repetem de geração em geração,
batalhas que nós, muitas vezes, batalhas que podem ser vencidas, mas a gente não consegue vencer apenas com o esforço humano. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra carne e nem sangue, e nem e sim contra os principados e potestades, os dominadores desse mundo tenebroso ou desse mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nós podemos entender que por trás de muitas coisas que parecem às vezes normais na nossa vida, existe uma raiz espiritual. E nós precisamos tratar dessa raiz. Nós precisamos cuidar disso daí, do que está acontecendo. Nós precisamos cavar e observar essa raiz. Ela está doente? A terceira raiz que eu quero falar é a raiz de falta de propósito. Isso influencia? Lógico que influencia. Uma vida sem propósito, gente, é como um barco, sabe, que está à deriva. Ele está no meio do mar, ele está navegando, porém ele não sabe para onde vai. Se isso acontecer com você, você pode até estar em movimento, mas não chega a lugar nenhum. Você anda, mas não chega a nenhum local, não chega a nenhum lugar. Você planeja, mas não sai do lugar. Provérbios, no capítulo 29, versículo 18, a Bíblia diz assim: não havendo visão, o povo se corrompe. Então, quando a gente não enxerga, nós somos fácil de ser corrompido. Quando você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai servir para você. E viver assim não é apenas viver, né? Viver assim é sobreviver. E Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para viver plenamente. Deixa eu te dar um exemplo aqui, bíblico, e eu tenho certeza que você vai entender. O povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito, né? E Deus levou eles para o deserto, não era para eles ficarem no deserto, era para eles irem para a terra prometida. E por que não foram? Porque lhes faltava fé, faltava acreditar que eles chegariam lá. Então eles viveram ali no deserto, comendo 40 anos comendo maná. Ou seja, o que eles estavam fazendo ali no deserto era um lugar que eles não queriam ficar, não era um lugar agradável, não era um lugar bom. Deus tinha para eles um lugar que manava, que tinha leite e mel. Mas eles nunca desfrutaram dessa abundância que Deus havia preparado para eles. Por quê? Porque não acreditavam, não acreditaram no que Deus disse. Deus havia preparado o lugar. E isso, gente, é um retrato, muitas vezes, das nossas vidas. Muitas vezes nós sobrevivemos, mas nós não conseguimos viver. Agora, eu quero falar com você. Você que muitas vezes está só sobrevivendo. Você sente isso, às vezes, que você está só sobrevivendo e que você não está conseguindo viver? Você sente que às vezes você está preso no automático, preso ali na sua rotina, só apagando incêndio, mas sem o sabor da vida, sem o sabor de viver, de gostar da vida. Jesus disse lá em João 10:10, o ladrão vem apenas senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Percebe a diferença? Sobrevivência é lutar para não morrer, lutar para sobreviver. Agora, vida abundante não. Vida abundante é viver em plenitude, ou seja, gostar de viver, gostar da vida. Não é só lutar para sobreviver. Aqui eu vejo que está o ponto que nós precisamos enxergar.
só em Jesus nós encontramos força para arrancar essas raízes que nos seguram, que nos deixa paralisados no mesmo lugar. Por que Jesus? Porque Jesus é o psicólogo da alma, gente. Jesus é o libertador do espírito. Jesus é o restaurador de propósito. Talvez você está pensando, eu já perdi o meu propósito. Jesus restaura. Quando você se conecta com Jesus, a raiz emocional é curada, a raiz espiritual é quebrada e a falta de propósito é substituída por uma visão clara que Deus nos dá no momento em que nós somos resgatados por Ele. Então, eu pergunto aqui para você, você quer apenas sobreviver? Ou você quer viver de verdade uma vida plena, uma vida abundante com Jesus? Não aceite menos do que a vida abundante que Jesus prometeu. Pare de somente sobreviver. Comece a viver. Agarre a oportunidade que é Jesus na sua vida. Se esse conteúdo falou com você, deixe aqui o seu comentário aqui embaixo, eu quero ler, eu quero responder. Compartilhe esse vídeo também com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem. E é claro, se inscreva aqui no nosso humilde canal, porque a nossa missão é ajudar. E ajudar a você se despertar. E você pode ajudar outros encaminhando esse vídeo. Esse é o Awake Podcast. Desperte, questione, viva Awake.